nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Oh, por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Queridos, boa noite. Que o nosso eterno Deus esteja com todos vocês nesta nossa devocional no Evangelho de Marcos. Nós estamos trabalhando o tema Mais que um Carpinteiro, reflexões no Evangelho de Marcos. Nós já tivemos algumas mensagens anteriores, e elas estão aí na tela do teu aparelho. Nós já falamos a respeito da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, a pregação de Jesus, e vimos ali o arrependimento e a fé. Dividimos em 3 partes esta mensagem. O chamado dos primeiros discípulos, e agora nós estamos num tema intitulado Os 3 ambientes onde o reino de Deus se manifesta. Já tivemos a primeira mensagem e a segunda dentro deste tema. Os 3 ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. Em primeiro lugar, o reino se manifesta no ambiente religioso. Em segundo lugar, o reino se manifesta no ambiente familiar. E hoje nós falaremos a respeito do reino de Deus que se manifesta na sociedade. Marcos, capítulo de número 1, versículos 32 e 34. Antes de lermos este texto, nós vamos orar pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Pai, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra que falará ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento do texto sagrado, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Marcos 1, versículos 32 a 34, o texto bíblico declara assim: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta.
E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Amados, todo o texto bíblico ele deve ser interpretado à luz do seu contexto. E quando nós falamos a respeito do contexto, nós estamos nos referindo aos acontecimentos que ocorreram antes e depois da perícope do texto bíblico. O que é perícope? Perícope é um conjunto de versículos que tem uma totalidade, ou seja, um sentido completo, começo, meio e fim. Isto é uma perícope. E nós estamos numa perícope de 3 versículos, o versículo 32 a 34, que mostra para nós algumas alterações, do versículo de número 31, por exemplo. Jesus estava na casa de Simão e agora ele está para fora da casa de Simão, ele está num ambiente público e ali ele reúne muitos enfermos, endemoniados, e Jesus irá curar essas pessoas. Então, assim, uma dica para os irmãos, aqueles que estão lendo, às vezes, uma narrativa, que é o gênero literário desse texto, os evangelhos, a maior parte deles é em forma de narrativa, ainda que tenhamos parábolas, por exemplo, nos evangelhos, até mesmo poesia em alguns casos, mas aqui em específico nós estamos diante de uma narrativa. E a mudança de perícope, em muitos casos, se dá por alterações ou de personagens ou até mesmo de lugar. Nesse texto nós temos a alteração de um lugar. Por isso nós dividimos esse bloco do Evangelho de Marcos em 3 partes e intitulamos os ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. Então o contexto do texto bíblico ele vai nascer do seguinte: o Senhor Jesus ele estava na Galileia, ele voltou para a Galileia, versículo de número 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Então ele foi para a região da Galileia pregar o Evangelho. Ali na região da Galileia, mais específico, na cidade de Cafarnaum, ele vai vocacionar os primeiros discípulos, a saber, Pedro, Tiago, André e João. Ou usando a ordem que aparece, Pedro, André, Tiago e João foram os discípulos vocacionados por Jesus, e eles eram pescadores. Quando Jesus os vocaciona, no sábado ele vai à sinagoga, que é o primeiro ambiente onde o reino se manifesta, que é um ambiente religioso. Ali na sinagoga, Jesus vai pregar e vai expulsar um demônio. Ao sair da sinagoga, ainda no sábado, eles foram para a casa de Simão e André, de Pedro e André. E ali na casa de Simão, ele vai curar a sogra do apóstolo Pedro. E nós temos o segundo ambiente, que é um ambiente familiar. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que Jesus expulsou o demônio na sinagoga e agora está curando a sogra de Pedro, rapidamente a notícia se espalha e ainda no sábado as pessoas elas vão até a porta da casa de Pedro. E o versículo 33 declara que toda a cidade estava reunida à porta. A porta de quem? Da casa de Simão. Então a cidade foi ali, óbvio que é uma figura de linguagem para dizer que muitas pessoas foram até lá. Era uma cidade pequena, a cidade de Cafarnaum. Então não seria também de duvidar que todas as pessoas pudessem estar aglomeradas ali. Então nós temos esse tema, o reino se manifesta na sociedade. E as pessoas então, ouvindo falar que Jesus havia feito o milagre na casa de Pedro e também expulsado demônios, vão levar ao cair do sol. Por que esta informação? Porque eles estavam no sábado
e ao cair do sol, então, eles poderiam, por exemplo, carregar paralíticos, enfermos, já era permitido pela lei de Israel. Então eles vão levar as pessoas até Jesus, e nós temos em primeiro lugar, o reino de Deus se manifesta através da acolhida. Então, essa é a primeira lição da nossa mensagem. O reino de Deus se manifesta através da acolhida ou do acolhimento. Versículo de número 32 declara: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então eles foram até o Senhor Jesus. E aqui eu me lembro de alguns textos bíblicos que ilustram muito bem esta ideia de acolhimento seguida de discipulado. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então esse convite feito por Jesus, ele ilustra esta acolhida, este acolhimento que a igreja deve ter. Amados, se a igreja ela quer influenciar a sociedade, se a igreja ela anseia influenciar a cidade na qual ela está inserida, ela precisa acolher as pessoas. É preciso acolhimento. É preciso receber as pessoas. E notemos que o texto bíblico não fala de pessoas que vieram com as suas vidas resolvidas. As pessoas vieram enfermas, elas vieram dilaceradas. E o grande problema da igreja em nossos dias é que ela ou recebe pessoas destruídas pelo pecado, e essas pessoas continuam dessa maneira, ou seja, essa acolhida, ela não é seguida de um discipulado, de uma transformação, e aí nós temos pessoas doentes que continuam em seu estado de pecado e miséria, e nós temos, de um outro lado, uma igreja que, por causa do seu legalismo e religiosidade, não recebe as pessoas enfermas e pecadoras e miseráveis, e acreditam que para adentrarem a igreja, que para entrarem em uma de suas programações, essas pessoas elas precisam estar transformadas, o que não é verdade segundo o texto bíblico. O reino de Deus ele vai se manifestar através da acolhida, mas perceba que esse acolhimento ele não é simplesmente receber as pessoas. Há um hino muito conhecido em nosso meio que diz: eu venho como estou, sim, venho como estou. Mas ir da maneira como você se encontra não significa que Deus espera que você continue na mesma situação. Ou seja, o mesmo Jesus em Mateus que diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ele vai dizer: aprendei de mim também. É o que nós temos o apóstolo Paulo ao dizer a Timóteo a respeito das qualidades do presbítero. Ele vai dizer que o presbítero deve ser hospitaleiro, ou seja, alguém que acolhe, alguém que recebe. Todavia, a hospitalidade é seguida do quê? O presbítero deve ser hospitaleiro e apto para o ensino. Perceba que apto para o ensino está colado, está junto de hospitaleiro. Então, o acolhimento ele está seguido de discipulado, de transformação. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus se manifesta através da acolhida, das pessoas que vão levar outras a Jesus. O texto declara: ao cair do sol, trouxeram a Jesus, ou seja, conduziram a Cristo. Isso é o evangelismo, isso é a missão da igreja, conduzir pecadores a Cristo. Então esse acolhimento de Cristo receber por meio da igreja, dos discípulos, as pessoas. Todavia, em segundo lugar, o reino de Deus se manifesta através do ajuntamento. Versículo de número 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Então perceba bem que nós temos aqui uma reunião de pessoas. As pessoas estão reunidas com um propósito.
qual é o propósito? Conduzir pessoas a Cristo. Conduzir necessitados a Cristo. As reuniões da igreja, elas devem visar Cristo. Mas não somente isso, as reuniões da igreja, elas precisam ter um caráter de evangelização. A missão da igreja é o motor, é a força motora da igreja. Uma igreja que negligencia sua missão é uma igreja morta. E note bem que nós estamos falando aqui de essência, não de forma. Então, você perceba aí na imagem que está no teu aparelho, né? Seja a televisão, seja um celular, o que for, você tem um bolo, eu acredito, de fubá aí no canto direito da tela, e nós temos no outro canto alguns ingredientes. Nós temos ali alguns ingredientes, né? Algumas questões que você usa em uma receita. O que acontece? Imagine comigo que a missão da igreja é você pegar os ingredientes que estão aí e a partir desses ingredientes você vai fazer, por exemplo, um bolo. Isso é a missão da igreja, essa é a essência da igreja. Agora, a forma como a missão será feita, esta forma pode ser numa forma redonda, numa forma quadrada, triangular, pequena, grande. Isso não vai interferir muito, desde que você tenha um resultado. O grande problema é que, na maioria das vezes, quando nós falamos a respeito de missão da igreja, nós estamos mais atrelados à forma do que à essência. Vamos lá, vamos refletir um pouco. Quando nós olhamos a igreja de Atos fazia missão. Eles realizavam a missão da igreja. A essência estava lá. Agora, a forma que a igreja realizava, a igreja de Atos realizava a missão, é diferente, por exemplo, da igreja primitiva, da igreja dos reformados, da igreja puritana, diferente do nosso tempo. Então, quando nós olhamos somente a forma de se fazer missão, e aí nós temos um grande problema. Porque, por exemplo, nós ficamos cerca de 5 meses sem nenhum encontro presencial na igreja. E se para nós a essência da missão é estar junto, então a igreja não cumpriu missão. Por isso alguns pastores chegaram a dizer que pregar pelas mídias sociais não é pastorear, não é fazer missão. Porque essas pessoas, elas entendem que a forma é mais importante do que a essência. O que seria um grande problema para o apóstolo Paulo, que escreveu grande parte de suas cartas preso. O que seria um grande problema para John Bunyan, que escreveu o seu livro Peregrino, que é um clássico de evangelismo, estando também preso, não estando presencial. Então essas pessoas que eu citei, o apóstolo Paulo, John Bunyan, eles entendiam que a essência é mais importante que a forma, e a forma pode se variar ao longo dos anos. A forma, ela vai adquirindo moldes diferentes a partir, das dificuldades que a igreja vai enfrentando. Então a missão da igreja é muito mais importante. E qual é a missão? É estar junto. É a igreja reunida, seja pelas mídias, seja um culto familiar, doméstico, seja reunida em praça, debaixo da ponte, numa caverna, seja reunida pela distância, a missão está sendo cumprida. O reino se manifesta através do discipulado. Esses dias atrás eu fui apresentado a um livro, embora não tenha tido ainda a oportunidade de ler, eu vi um trecho desse livro. É um livro chamado Gilead. Nesse livro chamado Gilead, de Marilynne Robson, ela vai contar para nós a história de um pastor chamado Reverendo John Ames. E num determinado momento desse livro, ela vai citar uma conversa que o reverendo John Ames teve com seu filho sobre a gripe espanhola. E ele diz o seguinte: não se fala muito sobre a gripe espanhola atualmente, mas foi uma catástrofe que nos atingiu em plena Grande Guerra.
exatamente quando estávamos começando a participar dela. A epidemia matou milhares de soldados, homens saudáveis, na força da idade, e depois se espalhou pelo resto da população. Foi como uma guerra realmente, um funeral atrás do outro. Perdemos tantos jovens. As pessoas vinham à igreja usando máscaras e quando vinham, todos se sentavam o mais longe possível uns dos outros. Circulavam boatos dizendo que os alemães tinham provocado a epidemia com algum tipo de arma secreta. E acho que as pessoas queriam até acreditar nisso. Porque assim não precisavam refletir sobre o significado que tal flagelo poderia ter. Era uma doença muito estranha. Aqueles rapazes se afogavam no próprio sangue. Sequer podiam falar por causa do sangue na garganta, na boca. Morreu tanta gente em tão pouco tempo que não havia onde pôr todos aqueles corpos. E os cadáveres foram sendo simplesmente empilhados no quintal. A epidemia se abateu sobre o local com tanta violência que tudo teve de ser fechado. Não havia onde pôr todos aqueles corpos. E os cadáveres foram sendo simplesmente empilhados no quintal. Passei mais de um ano pregando com uma echarpe cobrindo a boca. Todo mundo fedia, porque circularam os boatos de que cebola matava os germes daquela gripe. E as pessoas esfregavam com folhas de tabaco. Acredito que aquela praga foi um grande sinal e nós nos recusamos a ver isso e a entender o seu sentido. Amados, esse livro foi escrito muito antes da situação que nós estamos enfrentando, vivenciando, mas alguns trechos ali é bem comum, é bem notório ver que o pastor ele pregava com algo cobrindo a sua boca, as pessoas com medo, sentadas à distância e tal. Dizer que a igreja deixou de cumprir o seu papel naquela época, eu creio que é ser muito infeliz. É não compreender que a essência é muito mais importante que a forma. A cumprir a missão, em essência, é muito mais relevante do que a forma. Então, em segundo lugar, o reino de Deus ele se manifesta através do ajuntamento, do discipulado. E esse ajuntamento pode ser familiar, pode ser público, pode ser num templo, numa caverna, qualquer lugar. O que importa é reunir para levar pessoas a Cristo. Em terceiro e último lugar, o reino de Deus se manifesta através da atuação, da transformação. Versículo de número 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amados, a acolhida, ela conduz ao discipulado e o discipulado conduz à transformação. Você levar pessoas a Cristo, isso é acolhida. Você pregar Cristo, ensinar a respeito de Cristo, isto é discipulado, e isso vai conduzir à transformação. As nossas cidades precisam ser transformadas pelo Evangelho. E essas cidades serão transformadas a partir do momento que a igreja entender que deve acolher as pessoas, que deve discipulá-las e pela ação poderosa do Espírito Santo, aquele que tudo governa, tudo sabe, essas pessoas serão transformadas. A nossa igreja completa nesse mês de setembro 120 anos. 120 anos que Deus tem sido fiel, bondoso, maravilhoso e que a missão tem sido cumprida. A forma como a igreja tem cumprido a missão, ela pode ter variado ao longo dos anos, mas a graça de Deus esteve e louvado seja o Senhor, porque a essência tem sido mantida, de acolher pessoas, de discipular e de transformar. Que a igreja continue sendo um instrumento de Deus para a transformação das pessoas, pela graça dele. Lembremos que o reino de Deus se manifesta num ambiente religioso, num ambiente familiar,
mas ele se manifesta também na sociedade, por meio do ajuntamento, do discipulado e também da transformação. Que Deus esteja com todos. Nós vamos orar, encerrando esta mensagem, e que Deus esteja com vocês. Na semana que vem nós vamos avançar no Evangelho de Marcos e vamos ver o versículo de número 35 a 39. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus que transforma todas as coisas para a louvor e honra do Teu precioso nome. Nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. E começou com Jesus, quando Ele orou ao Pai para que fôssemos um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos nos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor.